Camila. Ela ficou impactada com a minha revelação, achou melhor não gravar mais. O João estava na mesa, já viu, mas o que eu vou fazer? São 15 minutos. Até dá para falar um pouco mais, né? São só 2 pessoas. Se quiser estender mais um pouco, mas eu vou avisar 5 minutos e 1 minuto, tá? Eu vou mostrar, não sei se vocês vão apresentar coisa, slide, mas eu boto no chat, eu interrompo vocês mesmo, a gente vê. Bom, alguém tem preferência de ordem? Ou vamos fazer na ordem que está aqui mesmo? Não sei se vocês... Show. Então, passar a palavra para o João Arthur Basile, aqui da PUC, Imagens e Vivências em Walter Benjamin. Obrigado, Gabriel. Então, primeiro eu queria agradecer, né, a comissão por ter aceito o trabalho, a comunicação e, enfim, dizer que o evento é super importante. Eu fui mais ou menos instigado a adaptar assim, o texto que eu tinha preparado para transformar ele numa apresentação oral. A minha intenção aqui é menos de assim, tecer um comentário sobre Walter Benjamin e mais iniciar uma conversa assim, do que seria. E aí eu gostaria de começar com essa noção de experiência. Como eu disse, assim, antes da mesa começar, me parece importante chamar atenção para esse fato, né? O Benjamin ele vai para Ibiza ali por volta dos anos 30 para fazer uma viagem enquanto ele está ali às voltas com a tese de docência. E antes disso, ele já tinha trabalhado a noção de experiência em alguns textos de juventude. E aí a minha intenção é mostrar como que isso, de alguma forma, é afetado pelas experiências, de fato, que ele tem. Então, quer dizer, o conceito e a vivência, elas se misturam ali. Vou começar aqui chamando atenção para duas fontes, né, da noção de experiência em Benjamin. E, bom, assim, eu também tenho que admitir que eu estou me recuperando de uma assim, desculpa dizer isso, né, na gravação, mas eu estou me recuperando de uma infecção urinária, então, assim, eu vou precisar ler, eu não estou tão animado, assim, para fazer a apresentação livremente. Mas, enfim. Desde os tempos de fazer do jeito que der. Desde os tempos de estudante universitário, Benjamin produziu ensaios e intervenções, uma discussão bastante interessante sobre a noção de experiência. Seu interesse na época era voltado para a crítica da pedagogia dominante nas instituições de ensino superior, mas também dizia respeito àquilo que era transmitido através, né, da convivência familiar e de associações. Como seria desenvolvido no famoso ensaio sobre o narrador, já nos anos 30, a experiência tradicionalmente transmitida, que em alemão aparece como Erfahrung, já para o jovem Benjamin, é uma forma de saber da qual ele e a sua geração foram privados. Aquilo que até poucas décadas atrás podia ser ensinado por meio da fala e da escuta entre gerações, e aí envolvem desde modos de comportamento até a moral mesmo, elas parecem ter perdido sentido. Né? O mundo no qual Benjamin nasceu, que é a Alemanha do fim do século XIX para o início do século XX, ele parece não apenas ter perdido os espaços de reprodução tradicional de cultura e conhecimento, mas esse mundo, esse conhecimento tradicional, que era transmitido na fala, ele perde o sentido prático. E aí a morte da contação de histórias, depois da Primeira Guerra Mundial, é essa prova cabal, esse rompimento entre passado e presente. Quer dizer, bom, deixa para depois. Em termos conceituais, né, esse caminho foi traçado entre as filosofias do Kant e do Nietzsche. E aqui eu estou me referindo a uma obra de uma filósofa da PUC, que, enfim, não sei se vocês conhecem, chamada Katia Muricy. A noção de experiência derivada do Kant, ela ainda é um dado factual, né? Ele é cumulativo, ele é racionalmente limitado, ele é apreensível como tal pela consciência. Mas essa noção ela já parece limitada
para pensar toda a experiência na sua dimensão total. A leitura que ele vai privilegiar é a da vivência, né? Essa é uma tradução possível, a que a Kátia usa, de Erlebnis. Quer dizer, e por acaso o Google Tradutor chama isso de aventura. Eu acho que não seria tão fora da realidade. Assim. Que ela aparece como uma forma potencializada de experiência. Quer dizer, o sujeito, ele não é o lugar de síntese do conhecimento, mas ele é transformado nesse ato de pensar. Né? O conhecimento ele é produzido. E em Nietzsche, né, Erlebnis é uma espécie de autoprodução. Então, quer dizer, desde 22, Benjamin está pensando novas formas da noção de experiência. E agora a gente faz um salto para os anos 30, e a gente vai encontrar o Benjamin às voltas com a tese de livre-docência, mas ele está deixando a Alemanha para passar uns dias em Ibiza. E lá ele vai comer, ele vai beber, e ele vai dormir como ele nunca tinha feito antes. Mas ele também vai fazer trilhas e, talvez mais importante, ele vai fumar haxixe com os amigos. Será que essas experiências, que são tão banais, elas são merecedoras de destaque? E aqui, bom, passo para a segunda parte, que é pensar a experiência de fato em Benjamin, e eu vou fazer referência a 3 fragmentos de textos dele. Eu começo com uma citação de uma fala do Luiz Antônio Simas, numa comunicação feita para a Escola da Cidade, num evento online. Ele diz o seguinte: o cogito cartesiano fala não penso, logo existo. Mas a gente pode estender isso para vibro, logo existo, bato tambor, logo existo, danço, logo existo, converso, logo existo, brinco, logo existo, jogo bola, logo existo, e por que não morro, logo existo. E esse repensar, né, o próprio pensamento a partir do fazer prático e da sua dimensão corporal, parece que era aquilo que estava atravessando o Benjamin naqueles dias. Está saindo de um período conturbado, e essas experiências que ele vai atravessar, né, práticas, vão refazer a noção de experiência dele. Diante da natureza exuberante da ilha de Ibiza, ainda intocada pelos milionários que no século seguinte estariam dançando Daft Punk, Benjamin começa a escrever seu ensaio sobre a mímese, bem na ilha espanhola. Eu destaco aqui um trecho, e esse é o primeiro dos fragmentos que eu vou trazer. Ler o que nunca foi escrito. Tal leitura surge anterior a todo o idioma. É o mais antigo. Leituras das vísceras pelos oráculos, das estrelas ou das danças. Mais tarde, se constituiriam etapas intermediárias de uma nova leitura, rúnica e hieroglífica. É lógico supor que essas foram fases, mediante as quais aquela capacidade mimética que havia sido a base da praxis efetuou sua entrada na escritura e no idioma. A tal ponto, o idioma seria a etapa que suprime a do comportamento mimético e o mais perfeito arquivo de similitudes imateriais, um ambiente ao qual emigraram, sem resíduos, as mais antigas forças de produção e recepção miméticas, até liquidar as forças mágicas. Mas a gente pode fazer uma pergunta para essa citação. Quer dizer, como é que a gente lê quando não tem nenhum texto para ser lido? E aqui eu entro no primeiro conto curto do Benjamin dessa fase de Ibiza, chamado Ao Sol. Ela me parece uma tentativa exemplar desse exercício. Né? O narrador, que é um caminhante solitário, ele segue por um trajeto desconhecido. E aí a gente se pergunta, né, como conhecê-lo se não tem nomes para aprender, não tem rua, não tem placa, não tem nada. Não é nem preciso dizer que esse narrador ele é um estrangeiro, ele vem da cidade. Mas é sob o sol quente, num caminho sem nome, que ele vai encontrar aquilo que a gente está aqui querendo identificar como vivência. O texto começa dizendo, né, há 16 espécies de figo na ilha, mas o narrador não conhece nenhum dos seus nomes. E aí apresenta a primeira reflexão sobre a natureza do nomear.
Não é cada canto da terra a lei de um encontro irrepetível de plantas e animais, e, portanto, cada nome de um lugar, um código através do qual flora e fauna se encontram pela primeira e última vez? Sendo assim, a plenitude das palavras só caberá, então, àquele que detém o saber sem os nomes. Mas o que significa dizer que a plenitude da palavra pertence àquele que não sabe logo o nome? Então, é aquele que experimenta o mundo enquanto vivência, enquanto esse encontro irrepetível de uma quantidade imapeável de fauna, flora, tempo, espaço, de território e movimento, é esse quem capta a sua plenitude. As palavras que seguem no narrador, elas parecem ansiar por essa condição. Um zangão toca-lhe na orelha, mas mal o ouviu aproximar-se e já o turbilhão do silêncio o levou de novo. A mensagem de muitos verões. Aqui renunciara sem a atenção devida. Pela primeira vez, o seu ouvido se lhe abria, e logo ela se interrompeu. E, finalmente, o último parágrafo do texto oferece uma reflexão a partir dessa vivência. Esse encontro irrepetível, encontro entre momento e narrador. É uma mudança e uma troca. Nada permanece e nada desaparece. Mas dessa tessitura soltam-se subitamente os nomes. Penetram sem dizer uma palavra aquele que vai a caminho. E enquanto seus lábios lhe dão forma, ele reconhece-os. Emergem e então, para que ainda essa paisagem? Eles passam sem deixar rastro por todas as lonjuras, sem nome. Nomes das ilhas que se oferecem ao primeiro olhar, como grupos marmóreos, sobre o mar, das escarpas que formam um horizonte dentado, das estrelas que o surpreenderam no barco, ao ocuparem os seus lugares ao cair da noite. Ao longe, atravessando os campos entre as oliveiras e amendoeiras, passa um carro, mas sem ruído, e quando as rodas desaparecem atrás da folhagem, podemos imaginar mulheres gigantescas, com o rosto voltado para ele, ondeando imóveis a terra imóvel. Quer dizer, perde-se um momento na experiência, mas só enquanto seu momento irrepetível. O que fica da vivência no narrador é a imagem. Quem escreve dá à experiência um corpo textual. Ao Sol termina com essa imagem encantada das mulheres gigantescas ondeando imóveis sobre a terra imóvel. Não é por acaso que elas só aparecem depois da passagem do carro. O narrador que olha através das folhagens descobre o mistério apagado, não apenas pela civilização que se anuncia no automóvel, mas também por seu conhecimento nomeador e catalogador. Só se torna seguro para essas mulheres gigantescas aparecerem depois da partida de ambas. Ou seja, desenvolver estratégias para arrancar o que estava perdido no passado. Essa pode ser uma forma de desviar o pensamento da sua dimensão dominadora para Benjamin. Ainda que o som do zangão ao ouvido seja um desses momentos, ele ainda é involuntário, ainda é um fruto do acaso. Reencantar o pensamento passa também por procedimentos voluntários conscientemente iniciados, que sejam capazes de produzir reflexões sobre a vivência perdida. Ainda que a gente não tenha tempo de explorar como isso aparece em Benjamin, curiosamente, é a experimentação narcótica um deles. E aqui eu peço uma licença de 1 minuto ou 2 para ler uma passagem que o Benjamin tira de uma experiência narcótica, de um relato de experiência narcótica. Enquanto num estado normal, as imagens que emergem livremente, mas que nós não nos apercebemos, se mantêm inconscientes, sob o efeito do haxixe, as imagens ao qual parece não precisam da nossa atenção para se apresentarem diante de nós. Provavelmente, essa produção de imagens faz emergir coisas tão extraordinárias e de forma tão fugídia e rápida que nós simplesmente, devido à beleza e à estranheza dessas imagens, não conseguimos deixar de lhes dar atenção. Quer dizer, não se privilegia o nome, mas a imagem. Esse é o caminho da vivência em Benjamin. Obrigado. Valeu, João. Passar agora para o Diego Dantas, também da PUC,
com a comunicação, ironia, deboche e o compromisso com a verdade na defesa de Sócrates. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigado por toda a comissão organizadora do evento, também o pessoal que ficou aqui, público ouvinte. Eu gostaria de compartilhar a tela para fazer uma breve apresentação, facilitar essa comunicação. Certo. Ok. Então, meu nome é Diego Dantas, eu sou ingressante do mestrado no programa de pós-graduação em Filosofia, do laboratório do Núcleo de Filosofia Antiga, da PUC-Rio. Eu estou sob a orientação da professora doutora Luísa Buarque, e com o bolsa de fomento do CNPq. E o título que eu trago hoje é Ironia, Deboche e o Compromisso com a Verdade em Defesa de Sócrates, que é parte da pesquisa que estou desenvolvendo. Mas antes de começar efetivamente com o texto, eu gostaria de pedir licença para agradecer e lembrar a dívida que eu tenho com uma pessoa muito inspiradora, que desde o ensino fundamental me apresentou a ironia através de seus livros, com uma linguagem completamente sugestiva e inquietante. Ele que carrega a ironia em seu próprio nome, Joaquim Maria, o masculino e o feminino, Machado, que penetra, fere, e Assis, o irmão, o santo, que acolhe e cura. Ele negro, do morro, que teve sua negritude abafada por um Rio de Janeiro ainda aristocrata e racista, mas que com uma singular ironia ele encantou. E hoje, Machado, é com ironia que reencantamos. Então, partindo para um breve contexto da apologia de Sócrates e a origem da ironia, Sócrates ele inicia, então, o diálogo com a defesa, após a acusação, a apologia, após a categoria. O Sócrates ele dirige seu discurso aos homens atenienses, ali presentes. Ele tem que confrontar com 3 acusadores: Meleto, responsável ou representante dos poetas, o Ânito, dos artesãos e dos políticos, e o Lico, aliado aos oradores. Sócrates ele repete a acusação que lhe foi feita. Então ele diz: Sócrates, assim diz ele, Meleto, é culpado de corromper os moços e não acreditar nos deuses que a cidade admite, além de aceitar divindades novas. E aqui já se insere uma ironia de Sócrates, porque ele chama pelo Meleto e ele começa a perguntar: Meleto, como uma pessoa que não acredita em deuses, ela introduz novos deuses? E outra, se os jovens eles são regidos pelas leis do Estado, e essas leis são feitas pelos homens, mantidas pelos juízes, e eles são a maioria, esses homens formam a maioria, como é que essa maioria teme apenas um único homem, esse tal de Sócrates? Então, será que o problema realmente é de Sócrates ou o problema não é com as leis? E assim o Sócrates ele ironiza e refuta Meleto, que é o seu principal rival. Ele conclui sua defesa ao longo e aguarda a votação. Daí, após a votação, seria a segunda parte da defesa de Sócrates. Sócrates ele é condenado e tem agora que propor uma pena em alternativa à morte, já pedida pela acusação. E eu leio essa primeira parte para não me irritar, ó homens atenienses, contra este resultado com que me condenaste, contribuem muitos fatores. Eu destaco só essa parte que ela vai ser o pontapé inicial para o desenvolvimento de algumas hipóteses que nós apresentamos aqui. E esses fatores, eu enumero assim, basicamente 3 fatores, né? Mas antes disso, convém mencionar
que uma tradição que interpreta a ironia como sendo algo que, em certa medida, converge a veracidade e a falsidade, gerando comportamentos paradoxais, o tipo de fingimento parcial que precede as descobertas posteriores intrínsecas à sabedoria e à alma. Já no século II, na Antiguidade Romana, Quintiliano, que era o mestre de retórica, apresentou a ironia como uma figura de linguagem que extrapola o campo semântico e discursivo, pois envolve uma compreensão do evento através de um efeito global. Em outras palavras, ela integra fatores extralinguísticos, por exemplo, o próprio ato de dissimular um certo tipo de comportamento, porém com a intenção completamente oposta, e no caso de Sócrates, por exemplo, ter uma atuação política enquanto fingindo não ter. E do ponto de vista da composição literária, no que tange à linguagem socrática, a linguagem irônica, é possível que os elementos textuais opostos, redigidos por Platão, identificados ao longo do diálogo, parecem ser os ingredientes que incrementam o cenário para a ambiguidade e a dissimulação do não saber socrático. Eis o caráter marcante do protagonista que explica a origem de tal dubiedade, muito parecido com uma passagem do diálogo Teteto. E, da seguinte forma, Sócrates diz: a razão desse fato, como já vimos ouvistes muitas vezes declarar, por toda parte, a encontrareis em algo divino e demoníaco que se dá comigo, e aqui, por zombaria, o próprio Meleto se referiu em sua acusação. A partir disso, percebe-se o quanto os elementos opostos estão presentes diante do filósofo, e que eles, inevitavelmente, tornam-se objetos da investigação no partejo socrático, o método dialético do qual a ironia é elementar, pois pretende encontrar o resultado de qualquer ambivalência. Além disso, é evidente o quanto Sócrates tem a lucidez e humildade de admitir os limites do seu próprio intelecto, atribuindo ao Deus sua sagacidade em verificar a qualidade das ideias alheias. Essa sinceridade é uma razão pessoal, traço da personalidade de Sócrates, a qual ele admite nunca ter utilizado para expor ninguém a qualquer tipo de prejuízo ou infâmia, mesmo que esse fosse um efeito natural experimentado por alguém submetido ao método refutativo. O Elencos. E a partir daqui, nós trazemos pelo menos 3 desses aspectos que tenham refreado a cólera do Sócrates. O primeiro fator seria o fator religioso. Então, no contexto da apologia, na passagem 21a, Sócrates declara que Querefonte, seu velho amigo, após consultar o oráculo de Delfos, volta com um enigma para o companheiro e a anunciação de que a Pítia negara que alguém fosse mais sábio, entre parênteses, do que Sócrates. O curioso desse fato que poderia parecer paradoxal é que o deus Apolo teria elegido o filósofo como mais sábio, porém ele mesmo, o filósofo, é alguém que se reconheça ignorante. Após esse acontecimento intrigante, ele busca examinar as pessoas que considerava serem realmente sábias, o político, o artesão, o poeta, a fim de desvendar o enigma e questionar sobre a origem da sabedoria deles, traçando a distinção entre a verdadeira sabedoria versus a pretensa sabedoria, o saber divino da sacerdotisa versus o saber humano da pessoa comum, a sabedoria inspiradora versus a sabedoria inspirada. Quanto ao desafio do enigma, Giorgio Colli, em La Natità della Filosofia, de 1975, ele orienta que, eu cito, através do oráculo, Apolo impõe moderação ao homem, enquanto ele próprio é imoderado, exorta-o a controlar-se enquanto se manifesta através de um pathos descontrolado. Com isso, o Deus desafia o homem, o provoca, quase o incita a desobedecê-lo. Essa ambiguidade está impressa na palavra do oráculo, o torna um enigma, e a escuridão terrível do oráculo alude à diferença entre o mundo humano e o divino. Fecha a citação. Um outro fator seria o fator moral. Então, entre o falar pior e o melhor, o popular e o jurídico, o despojado e o elegante,
está o discurso irônico, que comporta ambos. E neste está contida a sinceridade socrática, uma vez que ela que objetiva a verdade e a aplicação da justiça, como lembrado por Claude Mosé em O Processo de Sócrates, de 1989, o Meteco Lísias, logógrafo famoso por redigir textos forenses, técnicos e próprios para o tribunal, havia se inclinado a ajudar a estabelecer a democracia em Atenas, principalmente após o assassinato de seu irmão, Polimarco, encomendada pelos 30 tiranos. Desse modo, movido pelo sentimento de justiça, Lísias, investindo sua influência e poder persuasivo sobre o julgamento, muito possivelmente livraria o amigo da condenação. Por outro lado, Sócrates recusou esse tipo de discurso pronto porque queria improvisar sua mensagem estritamente filosófica, como costumava fazer entre os cidadãos na Ágora, pois ele estimava que sua vida falava por si e que, se não tivesse êxito em convencer os juízes, era porque a injustiça estava neles, e os mais belos discursos não podiam fazer nada contra isso. A fim de assegurar sua honra, ele estava disposto a seguir em direção ao ideal de felicidade do homem grego, como herança dos textos épicos, morrer conforme o ato heróico e justo, morrer a bela morte. Então, de forma alguma, Sócrates deixaria de cumprir com seu dever moral por temor à morte, tampouco temeria aquilo que ele desconhece. Afinal, a verdade é superior à vida. Um terceiro fator seria o fator político. Sócrates ele tinha uma grande preocupação com o bem-estar de Atenas, logo, ele apresenta o paradoxo da ação política, pois ao mesmo tempo que se ocupava em reeducar os homens, também evitava lidar com as questões administrativas da cidade. Ou seja, é irônico que alguém tente evitar agir politicamente, embora agindo. Além do mais, o desprendimento que ele expressa, tanto pelos assuntos do governo quanto pelos domésticos, alude a um típico desdém cínico e debochado, companheiro da ironia. Embora os assuntos da esfera pública e privada sejam retratados como pontos aparentemente divergentes, é na ironia socrática que eles estariam convergindo para uma gênese de um novo modelo de cidadão, aquele que disfarça o conhecimento, mas é sagaz em cuidar de si mesmo e muitos outros simultaneamente. Com isso em mente, confirma-se a ideia de que a ironia tem uma função especial no que diz respeito à educação. Ela também serve como uma estratégia política quando é direcionada ao grande público, principalmente por ser atrelada à comédia, assim com um teor ainda mais efusivo e ridicularizante. Então, nós temos a conclusão da pena alternativa, o ápice da ironia e o estopim para a sentença final. Sócrates sugere ser alimentado no Prytaneu. Além de um local de pompa, honrarias e símbolo de vitória, o Prytaneu também era o local da solenidade e homenagem à deusa Héstia, que tinha uma relação de proximidade com Apolo e era a divindade do lar, da lareira doméstica e dos edifícios públicos. Dessa forma, pode-se reafirmar a seriedade com que Sócrates dirige seu discurso. Enquanto aqueles queriam sua morte, Sócrates objetivava celebrar a vida com banquete e reconhecimento, mas também com a solenidade religiosa perante o fogo de Héstia e a inspiração de Apolo. Porém, como ele também era acompanhado de tal refinada ironia, quase que solene, muito possivelmente os juízes não foram capazes de captar, fazendo desse pedido inusitado, talvez, uma das principais provocações da indagação e da indignação e da condenação. Assim, se poderia suspeitar se Sócrates não estaria agindo de maneira presunçosa, como Alasson, no sentido aristotélico. Porém, a suposta presunção seria melhor entendida como uma ostentação natural que segue a linguagem irônica, junto do humor e zombaria. Nesse caso, a autoafirmação, cuidado de si e o compromisso com a verdade, na acepção mais positiva que os termos possam acarretar, se configurariam como qualidades excelsas de alguém que reafirma seu engajamento e a fidelidade às suas convicções, mesmo sob a ameaça de mais interpretações e injustiça. Então, utiliza dessa estratégia
para se defender, munido de tal espírito parresiástico. Enfim, contra as investidas rebaixadoras, opressoras e mundanas, ele evoca a força superior, ascensional e divina a favor de sua liberdade, recorrendo ao poder que a ironia tem em remeter os contrários, ou seja, num cenário que poderia ser de extrema desolação, o filósofo mantinha a tranquilidade e satisfação que sua missão estava concluída. As considerações finais, em resumo, embora Sócrates tenha manifestado toda sorte de ironia para efetivar sua defesa e se mantido seguro ao longo de suas argumentações, ele também estava ciente de que a tarefa não seria fácil, mesmo porque a situação já não lhe era favorável. Ele reconhece e denuncia o motivo dessa desvantagem em 2 momentos, no início de sua preleção e no desfecho. No primeiro, o filósofo declara que tinha que tentar desfazer o falso conceito que há tanto tempo formaram a seu respeito, e tudo num prazo muito curto. No segundo, ele reitera que a única chance que teve de tentar convencer os juízes era por um tempo demasiado curto. Por conseguinte, Sócrates lança uma crítica direta aos homens do tribunal de Atenas, afirmando que, se eles tivessem uma lei, como havia em outros lugares, de não julgar num só dia os casos de pena de morte, porém em muitos, ele estava certo de que poderia convencer-los. Mas assim, num prazo tão curto, não lhe era tão fácil limpar-se de uma calúnia daquele porte. Ainda nesse sentido, o filósofo realça a dicotomia que se estabeleceu em seu julgamento, que por muito tempo se desenvolveu a mentira, porém, em pouco tempo, a verdade. Em síntese, nota-se uma das principais teses de Platão, que o indivíduo se atém mais à aparência do que à realidade. Apesar disso, a ironia, que pode ser interpretada como o logos, operando entre as nuances da ilusão e do real, a favor da verdade, funcionaria como um incentivo ao indivíduo ser também cético e a realizar o exame do que lhe salta aos sentidos, além das aparências, a exemplo da figura de Sócrates. A conclusão, Diego, eu só ainda não caminho pro sei. final. A conclusão, eu ainda não sei. Então, só deixo o meu muito obrigado. Desculpa te cortar, porque eu estava mostrando a folhinha, mas acho que você não estava vendo. Imagina. Mas, enfim, obrigado pela fala. Eu que agradeço. Vou abrir para as perguntas. Eu queria fazer uma pergunta para cada um. Diego, você menciona em algum momento a relação entre ironia e educação no Sócrates. Eu fiquei pensando que isso é um tema importante nos escritos políticos do Platão, e se pudesse falar mais um pouco se isso aparece, como isso aparece, fiquei curioso de saber. E, João, você falou que não teve tempo de falar muito sobre essa dimensão da experiência ligada aos narcóticos, né? Ao uso do haxixe. Fiquei pensando no livro do Simas, como é que a ideia de encantamento está muito ligada à experiência da rua, a essa dimensão da experiência urbana, né? Ocupar a cidade, como é que no texto do Benjamin sobre o haxixe em Marseille tem a ver com uma certa experimentação da cidade, aquele andar cambiante pela cidade, como é que essa experiência muda. Não sei, se você pudesse falar mais sobre isso, fiquei curioso também. Não sei se a gente abre para mais perguntas ou se responde em bloco, assim. Podem responder. João, pode ficar à vontade. Pois é, assim, eu acho que tem uma leitura muito agradável do Benjamin por parte do Simas, que me interessa, assim, são duas pessoas que não têm nada a ver uma coisa com a outra, mas são duas leituras que vão aparecer no texto, né, no texto que vai para a revista, que é o Simas e o Michael Taussig. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um antropólogo australiano que pesquisa essa dimensão do Benjamin, essa dimensão encantada do Benjamin, uma espécie de busca pelo mistério, assim. Tem um ensaio excelente, assim, que é sobre a sepultura do Walter Benjamin, que ela não existe, mas ela existe em vários lugares, em Portbou, enfim.
tem toda uma aura ao redor do nome do Benjamin atualmente, só que ele foi um cara que morreu esquecido, basicamente. A gente não pode esquecer que ele foi rejeitado pela academia. Então, assim, tem essa dimensão do encantamento no Benjamin. Essa leitura do Simas me interessa, então por isso que eu trouxe essa citação. O que eu acho é o seguinte, o Simas tem uma outra expressão que me interessa, que é: a cidade pode ser uma máquina de desencantamento. E não é isso que o Benjamin está dizendo quando ele relê o Zimmel e quando ele escreve as passagens. Assim. De uma certa forma, as passagens me parecem uma tentativa de reencontrar essa dimensão encantada dentro da metrópole. Se você está sufocado por estímulos, vivendo sob aquela perspectiva da sensibilidade blasé na metrópole, você tem que recriar a sua relação com a cidade. E aí a obra do Simas, ela fala por si mesma, é uma busca por isso também. Eu acho que a experimentação narcótica, eu não sei em que medida ela está inspirada pela leitura também do Baudelaire, que por sua vez está inspirada pelo comedor de ópio, mas assim, eu acho que são formas de experiência, de uma experiência para além daquela, enfim, entendida como captar um fato, captar um dado da realidade. Então, a melancolia na obra do Benjamin é isso. Eu acredito que o amor seja essa outra forma de experiência, os textos dele sobre estar apaixonado. E a experimentação narcótica, enfim, tem uma pluralidade de formas de experiência, na qual enfim, a experiência do choque na grande cidade é outra. Então, tem uma pluralidade de formas de experiência que estão para além dela como experimentar um fato e apreendê-lo na sua consciência. Então, toda a obra do Benjamin está perpassada por isso, assim, essas tentativas de encontrar outros lugares, outras formas de experimentar a existência. E aí, enfim, eu não sei se eu respondo a tua pergunta diretamente, mas me parece que é por aí, assim, por aí que me interessa a experiência do Benjamin. Então, Gabriel, tem uma discussão homérica com relação à ironia e a relação com a educação, com a paideia, filosófica na Grécia. O ponto que, assim, se tem muita gente que vai defender que o Sócrates ele não tinha nada a ver com o educador, ele não tinha a menor intenção de ser um educador, e outros que dizem que sim, que ele educava, que ele era um moralista, na verdade, ele estava moralizando, aquela sociedade quando ele passava seus ensinamentos filosóficos. Eu sou do time que, assim, a ironia, ela permite dissimular, como eu trago aqui, essa hipótese do fator político, a ironia, ela permite dissimular um tipo de comportamento, ou seja, mesmo que ele não tivesse uma intenção direta de educar, o simples fato dele estar perambulando pela cidade, questionando as pessoas e trazendo novas reflexões, isso em si já era um sinônimo de educação. Então, ele estava educando, estava ensinando, mesmo que não tivesse essa intenção. E isso cria um certo tipo de paradoxo, Então, a minha tentativa aqui, a minha abordagem se vai nesse sentido, Agora, com relação à ironia com a educação, principalmente da juventude, eu sou do time de que é muito interessante que a ironia ela traz uma linguagem sugestiva, E eu acho que a gente carece muito disso, principalmente quando nós falamos de educação de jovens, de crianças, por exemplo. No começo eu estava citando, fazendo essa memória, ao Machado de Assis. Nós temos hoje essa discussão se o Machado de Assis deve ser apresentado para os jovens ou não, sabe? Porque é demais para os jovens e tal.
Mas eu não sei, eu acho que nós precisamos de um estímulo, de um desafio intelectual, sabe? E nós vivemos um mundo tão furtivo, assim, né? De tantos aplicativos, coisas tão fáceis, né? Que, assim, meio que bloqueiam o nosso raciocínio, o nosso pensamento, né? Que eu acho que ironia, um pouquinho de ironia é bom para educar as pessoas, assim. Perfeito. Obrigado, gente. Alguém tem mais perguntas? Não se acanhem. Saiu Fá, mas é para dizer que eu sou fã da ironia em quase todas as formas de relação. Adoro. Eu também sou. Obrigado. Eu acho que ironia e deboche, no momento atual que nós estamos vivendo, é mais do que só uma questão, só que mais do que uma estratégia retórica, mais do que é uma questão ontológica, é uma forma de resistência também, sabe? Isso, eu ia até comentar isso. Deboche também. Uhum. Vai, continua, continua, continua. Então, eu vou nesse sentido, assim, se não dá para a gente dar com a mesma moeda e bater com a mesma força, né? Pelo menos nós possamos dar esse tapa de luva, sabe? Eu acho que é interessante, porque quem bate de frente de verdade está colocando sua vida em risco, sabe? Nós temos episódios, isso faz parte da nossa realidade. Então, acho que dar um tapa de luva, falar pelas entrelinhas, como o Machado, eu acho que se torna bastante interessante e uma forma de resistência também. E às vezes até de uma forma mais eficaz, né, de compreensão, porque você vai bater de frente, a pessoa já cria. E a ironia não, ela vai ter ali uma graça, alguma coisa, a pessoa se abre. Gente, começou uma obra aqui agora. Mas é isso. Ironia do destino. Eu queria fazer uma pergunta para o João. Você estava fazendo uma pergunta, Lu? Desculpa que eu fui pegar o carregador do computador. Você fez uma apresentação sobre experiência em Benjamin. Eu queria saber se tua pesquisa na universidade é sobre Benjamin ou isso vai te servir para alguma coisa. Porque eu parto um pouco do que a gente estava discutindo na outra mesa que você estava presente. Como é que essa discussão de experiência foi usada para pensar a poesia do Capilé, a figura do narrador, né? Essa ideia de contar histórias daqueles que não têm história. Não sei, ou se sua pesquisa é ao redor do Benjamin, ou se você está pensando em outras questões, assim. Então, na verdade, a minha pesquisa não é sobre Walter Benjamin, sim, o Walter Benjamin já é um autor que eu venho usando meio para me informar há algum tempo, assim. Eu pesquiso basicamente literatura. Atualmente estou pesquisando o Sebald, né, o W.G. Sebald, que é um autor extremamente inspirado no Benjamin. Então, assim, e me parece que, assim, tem em alguma dimensão, eles são muito próximos no que diz respeito à experiência, no fazer emergir o passado enquanto imagem, né, nessa busca. E eu acho que me parece isso, quer dizer, eles dois estão reconhecendo que o contar uma história depois na segunda metade do século XX, né, quer dizer, o Benjamin não chegou nisso, mas quer dizer, ele viu o mundo por vir, né? E isso não é mais possível da mesma forma como era antes, né? Você busca essas figuras, por exemplo, no caso do Sebald, né? Você busca essas figuras que eles não têm bem uma história, como o Capilé chamou atenção aqui, com a história com H maiúsculo, porque eles não, de alguma forma, eles foram postos para fora. O Benjamin tem aquela expressão do
do turbilhão, que você chama de progresso, né? Esse turbilhão jogou essas figuras para fora, né? Esses personagens. Me parece que o Sebald seguiu bem o ensinamento do Benjamin, ele foi atrás deles, desses personagens que foram jogados para fora da história, do turbilhão, do progresso, e lá ele está buscando meio que uma contra-história, né? Uma história contrapelo dos últimos anos, né? Mas, assim, me parece que esse tipo de experiência que o Benjamin buscou dar um corpo nos textos dele, na origem do drama barroco, né, é sobre a melancolia. Quer dizer, como que você, atravessado pela... Não você, né, o indivíduo, mas como que uma perspectiva melancólica da história te dá uma determinada visão dela, né? E não por acaso, né, alguns comentadores, como a Olga Ogara de Matos, né, ela vai dizer para o Benjamin a modernidade, né, uma espécie de barroco, né? Tem uma presença da morte na modernidade que é inescapável, assim. E aí, né, o Sebald está lá, né? Tudo que ele está pesquisando tá marcado por uma espécie de decadência, né? O saguão do hotel que ele entra está marcado por uma espécie de decadência. Os indivíduos que ele vai encontrando, né, os zoológicos que ele visita, assim, toda a história, desde a história natural até até o elevador do hotel, estão marcados por uma espécie de violência. E isso é muito benjaminiano. Então, assim, nesse sentido, foi por aí que eu estava buscando o Benjamin, né? Enfim, aí eu não sei o que mais, se te interessa entrar mais nisso, assim, mas é por aí, né? A minha pesquisa ela é sobre literatura e o Benjamin me informa bastante, assim, nesse sentido. Até o tema da errância, da imigração, né, da memória fragmentada, o uso das imagens nos livros, né? Tem uma... Pois é, eu acho que é a emergência do passado enquanto imagem, né? Imagem no texto. Então, é por aí. Pessoal, perguntas? Vocês querem fazer uma pergunta um para o outro? Também tem essa opção. Bom, queria agradecer ao João, ao Diego pelas comunicações, foi ótimo. Todo mundo que está até agora aqui, nesse último dia de LETEX, cansativo, mas... E com esse final apoteótico hoje. Então, convido todo mundo de novo às 18h para a nossa mesa de encerramento com Luiz Antônio Simas e com a mediação do Maurício de Castro, da UERJ. Enfim, vamos fazer essa pausa aí para a gente também comer alguma coisa, levantar e a gente volta para o grande finale. Fica aqui, né, Camila, nessa sala, né? Sim, pode ficar aqui nessa sala. Quem tiver aqui já, só mutar aí, tirar a câmera. Isso. Mas a gente pode sair e entrar depois? Pode. Ou vai esperar Não, pode sair e entrar depois. Bom. Ou ficar esperando aqui o que quiser, assim. Quem quiser ficar, pode ficar. Quem quiser voltar depois também, tá tranquilo. Obrigada. Inclusive, eu queria só comentar, assim, eu e meu orientador, já que Gabriel, você, pelo visto, se interessa pelo Sebald também, se eu não me engano, a gente está numa disciplina juntos. Qual é a disciplina? Luiz Camilo ou do Pedro? Do Pedro. Você é da filosofia? Da filosofia. Mas eu não sou da filosofia, sou da história. Mas eu e meu orientador, o Marcelo Parada, enfim, talvez você não conheça, a gente está montando um grupo de leitura do Sebald. E, enfim, um encontro, sim, de vez em quando. Então, se tiver interesse, se alguém tiver interesse também, é só, enfim, encontro a cada 15 dias, sei lá. Isso ainda não está definido, mas a gente está montando isso, assim, para discutir a obra dele. Então, se por acaso pintar o interesse, pode mandar um e-mail. Então, show de bola. A gente se Beleza? fala, então, trocar essas referências. Beleza. Obrigado, pessoal.
Valeu mesmo. Obrigada, Prazer em Diego. conhecê-los. Obrigada, João. Vou encerrar a mesa, tá?